O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Antes de começar o episódio final da temporada, eu tenho uma recomendação incrível de um podcast que já tá no ar e que eu tive o prazer de acompanhar a produção de perto. Ele chama Os Caminhos de Nied Guidon e é sobre a arqueóloga mais controversa do Brasil, que arranjou briga em tudo que é lugar, questionou a teoria da ocupação das Américas e fundou o Parque Nacional da Serra da Capivara, entre outras peripécias. Mas deixa a Kel Spinelli, que tá por trás desse podcast, vender esse peixe pra você. Nied Guidon. Até o nome dessa mulher é de protagonista. Ela é brasileira, arqueóloga e porreta. Uma mulher que atravessou o Brasil na ditadura para chacoalhar o sertão do Piauí. Ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma mulher que questionou a teoria da ocupação das Américas, se metendo numa disputa científica que dura décadas. O caminho dela não foi fácil, mas ela também não é fácil. Ela começou a carreira sendo expulsa de uma cidade no interior de São Paulo. Uma passeata com o enterro dela. Ela estava um pouco à frente do que a cidade estava pronta para aceitar. No Piauí, ela enfrentou coronéis, políticos e ameaças de morte. Aí eu fui na casa dele e disse, eu sei que você quer me matar, mas também eu já contratei alguém. Uma mulher que se enfiou em tudo que foi treta em nome da defesa do patrimônio cultural, natural e histórico da Serra da Capivara. Eu sou a Kel Spinelli, sou roteirista e jornalista. Vem comigo seguir os passos dessa mulher que revoluciona tudo por onde ela passa, no podcast Os Caminhos de Nied Guidon, uma produção do B9 com apoio do Instituto Serra Pilheira. Já disponível em todas as plataformas de áudio. Imagina que você é um médico que está na linha de frente de uma pandemia causada por um vírus desconhecido. Não para de chegar gente no pronto-socorro, seus parentes, amigos e colegas de trabalho vão ficando doentes. Aí chega seu chefe com uma diretriz do hospital propondo um tratamento baseado em estudos promissores. A receita tem remédios que você já conhece, eles são acessíveis, inclusive. Nos grupos de WhatsApp também só se fala nisso. Circulam vídeos de um pesquisador francês, de professores da USP, enfim, gente supostamente de peso chancelando esse protocolo. Então você vai dar uma olhada nos estudos e ver que eles existem mesmo. Com tudo isso a favor, você vai e receita os remédios. E receita pra caramba, aliás. Mas aí, um tempo depois, você descobre que boa parte desses estudos tinham erros ou eram fraudulentos mesmo, e que outras pesquisas, feitas de maneira mais séria e controlada, mostravam justamente o contrário, que esses remédios não tinham qualquer efeito contra esse vírus e poderiam até gerar reações indesejadas. Para você, o estrago foi até menor. Ok, você tratou pessoas de forma inadequada, que talvez tivessem sofrido menos ou sobrevivido, com um cuidado convencional. Mas pelo menos você descobriu a tempo que caiu num conto da carochinha. E aquele outro pessoal do seu grupo de zap de médicos que segue trazendo uns links de estudo cada vez mais fajutos para seguir entupindo os pacientes deles com comprimidos e intervenções que não funcionam? Você já viu esse filme? A gente tá falando da pandemia e do kit Covid. Aquela mistura de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e vários outros remédios que um monte de gente usou na pandemia. A gente não tinha, e não tem até hoje, evidências confiáveis de que eles geram qualquer benefício contra a Covid. Pelo contrário. Mas isso não significa que não tenha um monte de artigos científicos alegando que eles fazem bem. Porque tem muito estudo publicado defendendo o uso desses remédios. A verdade é que o mundo da comunicação científica, dos artigos revisados por especialistas, publicados em revistas científicas, esse processo que foi tão necessário para o progresso da ciência, e a gente vai falar o porquê disso, esse mundo da comunicação científica está cada vez mais sofrendo com questões econômicas, éticas e ideológicas que podem resultar em uma crise de credibilidade. Nos últimos anos, cresceu o número de revistas científicas que publicam artigos meia-boca por dinheiro, ou que só existem para fazer dinheiro mesmo. Além disso, tem pesquisador disposto a manipular ou a inventar dados para provar um ponto. E tem inclusive gente que produz artigos completamente inventados aos montes. São as chamadas fábricas de artigo, ou paper mills. Você só paga, coloca o nome lá e pronto. E por trás de tudo isso, tem um monte de pesquisadores pressionados para publicar o máximo de artigos possíveis. Tem até um termo para isso: publicar ou perecer.
Publish or Perish. Pois é, publicar seus achados é fundamental para o avanço da ciência, mas o número de publicações acabou virando uma métrica de sucesso de carreira. Quanto mais alguém publica, mais prestigiado é na academia, mesmo se os seus artigos forem toscos ou feitos às pressas. E aí é uma questão mercadológica. Tem muito cientista precisando publicar, então tem um monte de gente querendo atender essa demanda. Foi principalmente nesse contexto que se multiplicaram os chamados periódicos predatórios. Tem várias definições para eles, mas em geral são umas revistas científicas meio mequetrefes, mas que se parecem com publicações de verdade, nas quais você basicamente consegue publicar qualquer coisa, seja para inflar o currículo, seja para influenciar o debate público. As revistas predatórias ajudaram muito o pessoal a vender a ideia de que o kit Covid era científico. Porque, olha lá, pesquisa no periódico X dizendo isso aqui. Não existe aí a possibilidade de um artigo ser rejeitado. Esse artigo que você está me mandando vai ser publicado. Ainda que seja um péssimo artigo, que esteja falando uma falsidade científica. Essa que você ouviu é a Bianca Amaro, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICIT. Esse instituto fez recentemente o primeiro levantamento nacional sobre a atividade de periódicos possivelmente predatórios. Os periódicos predatórios também sugam dinheiro de pesquisadores bem intencionados e que nem sabem bem onde estão se metendo. Um levantamento de 2022 da Inter-Academy Partnership estimou que mais de 1 milhão de pesquisadores tenham ido atrás das revistas predatórias, o que desperdiça bilhões de dólares de recursos de pesquisa. E um parênteses aqui, a Unesco calcula que existam 8 milhões de pesquisadores em tempo integral no mundo, e 1 milhão em 8 milhões é muita coisa. Beleza, se você considerar que muitos cientistas dividem o expediente com outras atividades, o número real de pesquisadores deve ser consideravelmente maior do que 8 milhões. Mas ainda assim, 1 milhão de pesquisadores caindo nesse esquema é gente pra caramba. E no meio disso tudo, a gente ainda tem problemas estruturais da comunicação científica, né? Desse processo de publicar artigos. Tem racismo, tem preconceito com o sul global, e isso dificulta a publicação de artigos daqui e de países mais pobres. E tem também uma precarização do trabalho dos pesquisadores que atuam como editores ou revisores de uma revista científica. A maioria deles não ganha nada para fazer esse serviço, enquanto as grandes editoras têm faturamentos astronômicos. E tudo isso pode entortar o conhecimento científico, principalmente quando a gente não conhece tão bem esses meandros. Quantas mensagens de boas pesquisas não estão escondidas porque o autor não tinha grana para pagar para a editora? Quantas mentiras de estudos ruins estão aí sendo compartilhadas porque conseguiram espaço numa revista predatória? Quanta gente não consegue publicar por picuinhas ou vieses dos pareceristas e editores? A pandemia mostrou esse problema, mas tem muito mais aí. Então, para encerrar a temporada, a gente vai levantar o tapete e mostrar os bastidores dos periódicos científicos. E também falar da importância de comunicar melhor o que é produzido na ciência. Como tornar esse sistema mais confiável? A ciência aberta é uma opção? Eu sou o Telro Preste. Eu sou a Carol Marcelino e esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Boa parte do trabalho do jornalista que cobre saúde como eu envolve ler e divulgar estudos. Pro bem, pro mal, são eles que norteiam o nosso trabalho. Claro, sempre tem estudo ruim e sempre tem gente tirando conclusões exageradas de artigos. Só ouvir o nosso episódio de suplementos para ter noção. Mas em linhas gerais, quando muitos estudos bons feitos em diferentes cantos e de diferentes jeitos apontam para a mesma conclusão, a gente pode considerar essa conclusão confiável. Até que essa conclusão seja superada ou aperfeiçoada, e assim a ciência vai andando. E eu não sei se pra você também foi assim, Carol, mas pra mim, na pandemia, ficou claro que a gente precisa olhar de uma forma mais crítica pros artigos e pra como eles são divulgados. Na verdade, isso até inspirou a criação do Ciência Suja. Mas antes de falar dos problemas do mercado editorial de publicação de artigos e das sacanagens também, a gente precisa apresentar esse mundo pra você. Até porque esse é um tema espinhoso, cheio de discussões em aberto e com poucas certezas. Mas segue aqui que eu prometo que vai ser legal e importante. Então vamos lá, começar do básico. Para mim não vai ser tão básico assim, mas é importante isso porque tudo isso está mudando agora, né? Reconheceu a voz aí, Sujer?
Esse é o sociólogo Luiz Augusto Campos, o nosso consultor da temporada passada, que a gente fez sobre colonialismo na ciência. Além de professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Luiz é editor-chefe de um periódico de ciências sociais chamado Dados. Então a gente pediu para ele ajudar a gente a navegar nesse mundo e a entender o que é um artigo científico. O artigo científico é, já há muito tempo e ainda hoje, a principal forma de comunicação acadêmica, né? Ele tem formatos variáveis de acordo com a disciplina, mas a ideia dele é basicamente comunicar brevemente uma determinada descoberta ou contribuição para determinados pares. Então eu, pesquisador, observo algo no meu trabalho, testo uma hipótese, faço um experimento, e aí eu escrevo um artigo que segue um esquema básico, em geral com resumo, introdução, metodologia, resultados e conclusão. E comunico isso para a comunidade científica publicando ou tentando publicar esse artigo em um periódico. O que nada mais é do que uma revista, né, que publica esse artigo e que espera-se faça algum tipo de curadoria sobre esse artigo. Essa curadoria dos periódicos, das revistas científicas, tem uma série de filtros. O primeiro é o próprio time interno da revista. Aqui a coisa pode variar, mas em geral o editor-chefe recebe os artigos e faz um filtro inicial. Se o estudo parecer interessante, ele é distribuído para um editor associado, que costuma ser especializado em assunto. Por exemplo, uma revista de ortopedia tem editores associados que manjam mais de coluna, outros de joelho, e assim vai. E uma vez ele passando desse primeiro filtro, ele é enviado para os pareceristas ad hoc. Em geral, tradicionalmente foram 2, alguns lugares 3, mas se pensa assim em um número que permita uma avaliação. Aí o Luiz está falando da chamada revisão por pares, que é um termo que você já pode ter ouvido por aí. Esses pareceristas ou revisores costumam ser voluntários e eles são escolhidos pelos editores do periódico. O critério para essa escolha é do editor mesmo, mas em tese levaria em conta a experiência do revisor. Ah, e vale dizer que o revisor não tá lá para checar se o que o cara tá falando é verdade. Ele não é um checador de fatos. Claro que ele pode desconfiar de uma tabela, de um dado, e aí levantar essa bola. Mas, em geral, o revisor parte do pressuposto que o autor está sendo honesto. E aí ele analisa detalhes do trabalho, como a metodologia e o conteúdo mesmo. Esse filtro, a revisão por pares do periódico, é um dos mais tradicionais e ele indica que o seu artigo passou pelo crivo de pessoas não relacionadas à pesquisa, mas que entendem do tema. A gente vai problematizar a revisão por pares mais pra frente. Mas antes, vamos seguir aqui no nosso beabá da publicação. E aí esses pareceristas avaliam o conteúdo do texto, eles podem aprovar, eles podem reprovar, eles podem reprovar e sugerir modificações, eles podem aprovar e sugerir modificações. Depois de receber os relatórios dos revisores, o editor associado dá o seu próprio parecer. E aí pode ou devolver o artigo para o autor fazer alterações, que é o mais comum, ou já enviar para o editor-chefe, que bate o martelo sobre publicar ou não. Esse processo costuma ser demorado, pode levar meses. E como deu para perceber, tem bastante gente envolvida, muitas delas trabalhando de graça. Antigamente, um artigo só saía no papel, em fascículos ou edições mensais, que eram disponibilizadas principalmente nas bibliotecas das universidades. Tinham menos periódicos disponíveis, então era tudo mais centralizado e disputado. Aí chegou a internet. Então, esse mecanismo que foi extremamente sofisticado, ele caiu por terra com a web, né? Porque a web, ela prima pela desintermediação. Esse aí é o Abel Packer, um dos fundadores da plataforma Cielo, que tem a principal biblioteca brasileira online de periódicos científicos. E é mais que um depósito ou uma estante virtual. A Cielo e outras plataformas, como o PubMed, indexam essas revistas. Ou seja, elas colocam essas revistas na sua base de dados e ajudam na divulgação, desde que as revistas cumpram certos critérios de qualidade. Seria mais um filtro, uma camada extra de credibilidade. Mas vamos voltar para o Abel e para como a internet mudou a comunicação científica. E hoje, por exemplo, no caso do Cielo, em todos, a gente exige que seja publicação contínua. Quer dizer, você submeter um artigo, o artigo foi aprovado, você tem o artigo pronto, você publica imediatamente, você não fica esperando, né? Então, é uma mudança de paradigma importante. Aliás, a voz do Abel ficou meio baixinha na gravação, e até por isso ela vai aparecer menos do que a gente gostaria por aqui. Mas ele é uma baita referência nessa área e deu bons insights pra gente.
Enfim, como a Bel explicou aí, hoje boa parte dos periódicos publica um artigo aprovado assim que ele é aceito. Não precisa mais esperar uma nova edição física chegar. Claro que mesmo no online, muitas revistas ainda vêm em edições mensais ou bimestrais, por exemplo. Então pode levar mais um tempinho para publicar. E claro que ainda tem revista impressa também, mas a internet acelerou esse processo sem dúvida nenhuma e ampliou a capacidade de publicação. Tá, então o básico da publicação é esse. Na verdade, tem várias outras maneiras de comunicar uma descoberta científica, como em congressos científicos ou até em livros. E a internet também permitiu a publicação em larga escala dos chamados pré-prints, que são artigos publicados online sem uma revisão por pares tradicional em sites especiais para isso. A estratégia é interessante por um lado, porque permite que certas descobertas, como as sobre tratamentos para a Covid, sejam apresentadas para outros cientistas rapidinho. E esse recurso está sendo cada vez mais explorado e refinado. Hoje, muitos pesquisadores usam os pré-prints para terem um feedback em tempo real, como se fosse uma revisão por pares ao vivo, uma conversa entre pesquisadores. Mas para o público geral que não consegue acompanhar direito uma discussão online entre especialistas, esses artigos têm que ser vistos com cautela. Na pandemia, por exemplo, teve muito malandro que soltava um estudo qualquer nesses repositórios pré-print só para dizer que tem estudo falando que tratamento precoce funciona. Enfim, fato é que a publicação de artigos em revistas com revisão por pares é vista como um modo de medir o desempenho do cientista e das universidades. No Brasil, instituições que fomentam pesquisas, como a FAPESP e a CAPES, usam esse tipo de métrica. Na hora que o cientista concorre a uma bolsa de pesquisa ou a um cargo numa universidade, o número de publicações e as vezes que essas publicações foram citadas em outros artigos são fatores levados em conta. Então, as universidades e os programas de pós-graduação passaram a também receber mais recursos se eles tinham melhores avaliações nesses sistemas. Então, a busca pela produção do artigo acadêmico deixou de ser, se é que um dia foi, essa coisa da ciência pura, eu quero que a minha descoberta circule, eu quero ser avaliado pelos meus pares, para ser algo que ajuda na progressão na carreira, para ser algo que ajuda no concurso, para ser algo que ajuda eu ganhar mais dinheiro. E nada contra pensar em indicadores para medir sucesso, mas o negócio é que quando você institui algumas métricas nessa linha, o que acontece muitas vezes é que o pesquisador e as universidades tendem a focar nessas métricas, às vezes até mais que na ciência em si. Então o cara, às vezes, olha mais para a quantidade de artigo do que para a qualidade do que ele escreveu. Uma das pessoas que falou disso pra gente é a Bianca Amaro. Ela estava lá no começo do episódio e é pesquisadora do IBICIT, aquele instituto que a gente mencionou, da pesquisa com as revistas predatórias, sabe? Aos pesquisadores, eles têm que publicar. Eles têm que publicar mesmo quando eles não têm muito o que dizer. E disso daí surgem um monte de práticas esquisitas. Tem uma, por exemplo, que o pesquisador fatia o mesmo experimento em vários artigos só para pontuar mais nessas métricas. Isso tem até nome, chama salami slicing. E se o cara for pego, ele pode até precisar se retratar. Mas para efeito do progresso da ciência, o que acontece é que as descobertas desse pesquisador, no mínimo, ficam todas fragmentadas, mais difíceis de serem interpretadas. No máximo, isso gera uma enxurrada de artigos que mal acrescentam ao conhecimento atual. E não à toa, tem muita gente discutindo se o foco nas métricas não está deixando a ciência menos disruptiva. A Bianca fala em ditadura da publicação. E por existir essa ditadura da publicação, é que aí a gente pode começar a fazer um link. Que existe, as pessoas do mal pensaram que poderiam criar revistas chamadas como predatórias. Pois é, as revistas predatórias se aproveitam dessa ditadura e para você entender isso, a gente precisa antes só explicar rapidinho como as revistas científicas em geral se sustentam e ganham dinheiro, às vezes muito dinheiro. O jeito mais tradicional é cobrar pelo acesso ao artigo ou pela assinatura da revista. Então o leitor individual ou uma instituição paga para conseguir ler os estudos. E paga bem, viu? No Brasil, a CAPES disponibiliza um monte de periódicos internacionais para os pesquisadores das universidades daqui em um portal. Para isso, ela gastou 546 milhões de reais só em 2023. R$500 milhões.
é mais do que o gasto com bolsas de estudo no exterior, por exemplo. Bom, mas aí o pessoal começou a criticar que muita gente não tinha grana para ficar assinando um monte de periódicos diferentes. E isso estava prejudicando a ciência. Se eu não consigo ver o que outros pesquisadores estão fazendo, fica mais difícil de colocar minha contribuição na história. E aí surgiu o modelo do Open Access, ou acesso aberto, que está na moda agora. Aqui a situação se inverte. Quem paga não é o leitor, esse vai ter acesso de graça. Quem paga é o autor do estudo. É isso aí mesmo. O cara faz o trabalho todo e ainda desembolsa uma grana com as chamadas APCs, ou Article Processing Charges, as taxas de processamento de artigo. Essas taxas variam muito, mas também não costumam ser baratinhas. Nos periódicos brasileiros indexados na Cielo, elas ficam na casa de 300, 500 dólares, ou cerca de R$2.000 para cada artigo. Já naquelas revistonas enormes de fora, como a Nature, o valor chega a $12.000, ou R$60.000. É chocante, né? Uma reportagem do El País da Espanha trouxe números do grupo editorial MDPI, que fica na Suíça e é um dos maiores do mundo. O principal periódico desse conglomerado, o International Journal of Environment Research and Public Health, publica 17.000 artigos por ano, a um custo de $2.500 por artigo. Numa conta de padaria, isso dá 46 artigos por dia e $42 milhões de faturamento só com uma revista científica. E assim, certos pesquisadores podem pleitear uma isenção de taxa, mas dá para ter noção de quanto dinheiro entra aí, né? É tanto dinheiro e tanta demanda para publicação que as editoras zonas começaram a criar periódicos filhotes para fazer o negócio girar mais. Então agora você vai ouvir o Léo Costa, um fisioterapeuta que já foi editor de algumas revistas. Ele, inclusive, tem nas redes sociais o perfil Prática Baseada em Evidências. O British Medical Journal tem uma taxa de aceite de 4%. 4%. A cada 100 artigos são publicados, enviados para a revista, 4 são aceitos. O que esses caras perceberam? Que tinha muito artigo muito bom, que só não cabia na BMJ. Então eles criaram a BMJ Open, por exemplo. E a taxa de aceite da BMJ Open é cerca de 35%, ao troco de 1.500 libras de pagamento. Aí ele citou o British Medical Journal, que é um dos mais respeitados na área da saúde, e a versão aberta dele, o BMJ Open, que tem um crivo mais suave, pelos dados que o Léo trouxe. E isso se repete em outros grandes grupos editoriais. Na editora Springer Nature, por exemplo, tem a Nature, super concorrida e prestigiada, e aí tem vários outros jornais com taxa de aceite maior, como o Scientific Reports. Muito artigo de ivermectina para Covid foi publicado nesse modelo, entendeu? A cloroquina não foi publicada em revista predatória, não, foi publicada em revista Open Access com taxa de aceite de 60%. Quer dizer, ivermectina e cloroquina até foram publicadas em revistas predatórias, sim, mas também nessas que não são predatórias, mas teriam critérios menos rigorosos. Entendeu? O cara fala, e fala assim, publiquei na Lancet. Aí não era, publiquei na Nature. Não publicou na Nature, e sim num filhote dela, que inclusive às vezes vem com layout e até com links parecidos, e isso gera mais confusão. Gente, só para deixar claro, ninguém aqui tá condenando os periódicos Open Access dos grandes grupos, nem quem trabalha ou publica neles. Esses jornais também têm um propósito, eles também têm validade e tem muito artigo bom publicado ali. Mas é só para mostrar que o modelo Open Access atual segue uma lógica de mercado, e essa lógica não está ligada à qualidade da ciência necessariamente. No mais, os modelos atuais de publicação, o fechado e o Open Access, podem gerar distorções para a ciência. Pensa no pesquisador de um país pobre, por exemplo. De um lado, ele não consegue ler vários artigos das revistas que cobram assinatura, então ele corre risco de ficar desatualizado. Do outro, mesmo se ele superar isso e fizer um ótimo artigo, é bem possível que não consiga publicar numa revistona de acesso aberto, porque não tem R$60 mil de orçamento só para isso. Então acaba que a ciência mais lida e repercutida é a de países ricos, o que faz com que alguns dos nossos problemas fiquem escanteados pela academia. O tema das doenças negligenciadas é muito simbólico nesse sentido. Vai ver quais países que as doenças negligenciadas mais afetam e como tem pouco estudo publicado sobre elas. Até tem alguns periódicos que não cobram taxa de publicação de países subdesenvolvidos ou aplicam uns descontões. Mas, em geral, o Brasil não entra nessa lista, mesmo que a taxa de algumas revistas seja equivalente a mais de um ano de bolsa de mestrado por aqui. Essa conta não é nossa. Ela foi feita na reportagem A Ciência Recalcula Sua Rota, publicada na revista Piauí, que traz outros números ainda mais bizarros.
A holandesa Elsevier, uma das chamadas 5 grandes, que juntas dominam o mercado da publicação científica, lucrou em 2022 mais de 1 bilhão de libras, ou mais de 6 bilhões de reais, e obteve uma margem de lucro de 37,8%. É uma margem em tanto. Para comparar, a Petrobras, que registrou o maior percentual de lucro entre todas as petroleiras do mundo, chegou a 27,3%. Ou seja, é um mercado que, além de excludente, é muito, mas muito lucrativo. Algumas das 5 grandes editoras citadas na matéria da Piauí estão listadas em bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos e pertencem a grandes conglomerados financeiros. E esse povo faz mais dinheiro ainda se a gente pensar que boa parte da força de trabalho por trás de uma revista científica é voluntário. Como a gente adiantou, os revisores dos artigos e os editores associados, via de regra, não ganham nada. Até uma parcela considerável dos editores-chefe não ganha nada. E os pesquisadores que fazem os artigos também não recebem nada da revista. E nem com papel mais a editora gasta tanto dinheiro no mundo da internet, né? Então assim, os custos não são exatamente altos. Teve um estudo de 2021 que calculou que em 2020, revisores do mundo todo gastaram juntos mais de 100 milhões de horas analisando estudos para serem publicados. São 15 mil anos de trabalho acumulado, que valeriam $1,5 bilhão em remuneração só para os revisores dos Estados Unidos. Com essa isenção, entre aspas, fica fácil ganhar dinheiro. E para fechar esse ciclo, os próprios autores e os revisores também precisam pagar para ler artigos, e inclusive para divulgar oficialmente os próprios trabalhos. Eu não sei se vocês viram, eu vi recentemente um meme, vocês devem ter visto aí no Instagram, um meme que o menino assim, terminou o doutorado dele, ele fala: pai, eu publiquei o meu artigo, né? E o pai fala assim: quanto que você recebeu por isso? Ele: não recebi nada, eu paguei. Aí você ouviu a Zila Sanches. Ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e editora-chefe do Journal of Prevention, uma revista que faz parte do grupo Springer Nature, um dos maiores do mundo. A Zila falou que até daria para agências de fomento, como a FAPESP, gastarem mais grana para pagar essas taxas de publicação. Mas para dar conta da quantidade de artigos, seria necessário gastar muito dinheiro. E aí fica difícil bancar a pesquisa em si, que em tese seria o mais importante, né? Bom, outra possibilidade que a Zila trouxe seria as editoras de revistas científicas cobrarem menos. Eles precisam de recurso para manter essa estrutura mínima. O que eles não precisam é ficar milionários, bilionários. Mas experimenta falar para a empresa gigante cortar as próprias receitas para você ver o que acontece. E aí, nesse vai, não vai, quem sofre é a ciência. Até porque, como a gente falou, esse mercado altamente desigual também favorece as revistas predatórias. Então, depois do intervalo, a gente finalmente entra nelas pra valer. Cara, você já experimentou colocar uma criança pra ouvir podcast? Não ciência suja, mas podcast feito pra criança mesmo? Então, eu pelo menos tive essa experiência com a minha filha e vou te falar, é uma sensação quase mágica. E eu tenho uma indicação ótima nesse sentido, e que inclusive fala de ciência. É o Planetário, tocado pelo mesmo time que também fez o sucesso Calunguinha. Ouve aí um aperitivo e depois já assina no seu tocador. Mizu tinha 10 anos... quando foi chamada de xereta pela primeira vez. Ela, que sempre sonhou em ser cientista, tentou entrar em um laboratório de ciências, sem saber que não era permitida a entrada de pessoas não autorizadas. O dono do laboratório disse que ela não devia meter a cabeleira crespa dela no lugar onde não era chamada. Você tem que saber qual é o seu lugar, sua xereta. E saiu empurrando a pequena Mizu de lá. Foi naquele dia que a menina resolveu criar o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoder. Não, espera, isso é de outro desenho. Foi naquele dia que a pequena Mizu resolveu criar a xereta. Uma máquina inovadora, capaz de viajar no tempo e espaço e que serve para provar que o lugar da cabeleira crespa de Mizu é onde ela decidiu ficar. E agora, mais um recado da Rádio Novelo. Oi, aqui quem fala é a Bárbara Rubira. Eu sou jornalista e sou produtora da Rádio Novelo.
eu tô passando aqui pra te fazer um convite. Toda quinta-feira tem episódio novo do podcast Rádio Novelo Apresenta, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. O episódio dessa semana se chama Tem Alguém Me Seguindo. No primeiro ato do programa, a Marie Declercq traz pra gente a história da Carol, que viveu durante anos um pesadelo comum a muitas mulheres: a perseguição de um stalker. E no segundo ato, eu conto a história de um homem que por muitos anos se sentiu perseguido por uma maldição. Uma maldição que teria a ver com os rios que correm sob o asfalto na cidade de São Paulo. Para ouvir o podcast é só procurar o Rádio Novelo Apresenta em todos os aplicativos de áudio, de música que estão por aí. No Spotify, na Deezer, dá pra ouvir no YouTube também. É só procurar Rádio Novelo Apresenta. Até lá! Você já imaginou um médico na pandemia lendo artigos sobre medicamentos? Agora vamos imaginar outra cena. Você é um cientista com alguns anos de carreira. Você começou legal, participou de umas pesquisas bacanas que foram publicadas em revistas famosas, mas agora tá há um tempo sem publicar e sentindo nas costas essa pressão. Você tem um artigo pronto sobre o seu último experimento, mas ele já foi rejeitado em 3 revistas. E você sabe, quem não publica, perece. Ou, no seu caso, fica longe daquele cargo de professor. Aí você tá lá no seu computador, meio angustiado com isso, e de repente recebe um e-mail. Prezado, em nome da equipe editorial da Master Blaster Ciência, gostaria de fazer um convite especial a você, autor do artigo notável intitulado Gema de ovo é associada a menor risco de infarto. Parabenizamos você por sua contribuição significativa à pesquisa acadêmica em sua área de atuação. Aí você já tá fisgado, de coração quentinho, por finalmente ter sido reconhecido e segue no e-mail. Nós acreditamos no potencial do seu trabalho e no valor que ele pode agregar ao cenário acadêmico. E é por isso que gostaríamos de convidá-lo a considerar a submissão desse artigo em uma de nossas prestigiosas revistas, que abrangem diversas áreas. Revista Master Blaster Pro, taxa de publicação R$ 990. Revista Master Blaster Dietas, taxa de publicação R$ 410. Revista Master Blaster Pop, taxa de publicação R$ 375. Opa, dá até pra escolher em qual revista publicar e o valor tá abaixo do que você vê geralmente. Mas bom, deve ter um processo de avaliação e aí você dá uma desanimada, com medo de não ser aceito de novo. Só que não. Você volta pro e-mail e vê que só se fala que o prazo para publicação do artigo é de no máximo 15 dias. Muito menos que a média e há tempo de colocar no currículo pro concurso de professor. E no fim do e-mail vem um arremate. Esperamos receber seu valioso trabalho em uma de nossas revistas em breve. Juntos, podemos continuar a promover a excelência acadêmica e a contribuir para o avanço do conhecimento em sua área de estudo. Atenciosamente, equipe da Master Blaster Ciência. Pronto, você tá ganho. Você vai lá, submete seu artigo e, como prometido, vê ele ser publicado em 2 semanas. Só tem um detalhe. Essa é uma revista científica predatória e quem sabe disso e vê seu nome ali, começa a te olhar estranho. Os cientistas recebem um monte de e-mails assim, tá, gente? Aliás, essa mensagem que a Carol relatou é verdadeira. A gente só tirou o nome da revista e inventou o título do artigo a pedido da nossa fonte. Segundo o pessoal que a gente ouviu, tirando coisas muito específicas, as revistas científicas sérias, entre aspas, não ficam implorando por submissão. Tá. Mas o que são, então, as revistas predatórias? Basicamente é aquilo que a gente disse no começo. São aquelas que têm um valor científico real, em geral, muito baixo e que aceitam qualquer artigo só para ganhar dinheiro. Elas muitas vezes têm uns nomes pomposos, parecidos com os de revistas sérias, mas trocando uma palavra ou outra, e alegam insights meio toscos que têm um ótimo fator de impacto. Só um parênteses aqui, Theo. A gente não vai falar de fator de impacto das revistas porque não cabe no episódio, mas ele é um indicador que combina diferentes métricas, como o número médio de vezes que um artigo publicado ali é citado e que é usado para dizer se um periódico é mais ou menos relevante, vai. Isso, boa, Carol. É um cálculo, mas muitas vezes esse fator de impacto é maquiado pelos periódicos predatórios. E no mais, eles enchem a caixa de entrada dos cientistas com propostas que não são lá muito bacanas,
como garantir, pelo menos as entrelinhas, a publicação de um artigo. O que não é legal, né? Imagina você, leitor desse periódico, acreditar que os estudos publicados ali passam por um crivo, quando a única baliza é a da grana. Ou, como diz a Bianca do Ibicit, o grande prejuízo é que isso não é uma ciência feita de uma maneira séria. Ponto. Principalmente por essa questão da avaliação pelos pares. Ou seja, você pode ter uma pesquisa e um erro da sua pesquisa ser detectado nessa avaliação feita pelos pares. Então, se essa avaliação não é realizada, a ciência sai prejudicada. Como a gente falou no começo do episódio, a Bianca e o pessoal do Ibicit fizeram um levantamento recente sobre revistas predatórias. E essa pesquisa partiu de uma indignação deles mesmo, não era algo programado. Muito sinceramente, ela não estava no nosso radar. Não era uma coisa que a gente, vamos planejar e vamos fazer essa pesquisa esse ano. Aí você ouviu o Felipe Campos, bibliotecário que também trabalha no Ibicit. E, aliás, a gente conversou com vários membros do Instituto de uma vez só, numa chamada por videoconferência. Então vão vir mais umas vozes de gente bacana do Ibicit aí. Tem um artigo específico nosso, que foi apresentado no evento em 2021, se eu não me engano, que a gente recebia semanalmente 2, 3 e-mails. Então, às vezes eu recebia, às vezes um coautor recebia, às vezes o outro recebia. O Felipe estava comentando como diferentes revistas predatórias estavam quase assediando ele e uns colegas para publicar um trabalho nelas. Em algum dia, uma reunião rotineira que a gente teve, a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, porque não tem condição. A partir desses convites insistentes, o pessoal do Ibicit teve a ideia de mapear quais eram os periódicos potencialmente predatórios que mais perturbavam os pesquisadores. Aí eles dispararam um chamado para uma base de 140 mil cientistas. A ideia era que o pessoal encaminhasse e-mails suspeitos ou preenchesse um formulário relatando essas situações. E no fim, foram 13 mil e-mails encaminhados e 4.700 respostas no formulário. Que isso aqui reflete o quê? Reflete o incômodo dos pesquisadores que ele tem em relação a essas revistas, né? Olha quanta gente não participou dessa pesquisa. E foi algo assim que foi o boom. A gente compartilhou em questão de dias, nós já tínhamos muitos e-mails. Agora quem falou foi a Denise Andrade, a principal autora desse trabalho. O pessoal do Ibicit fez até um top 10 das revistas nacionais mais denunciadas. E aí, o que a gente pode tirar dessas 10 revistas? Todas essas revistas, elas tinham uma taxa de processamento que variava aí entre R$300 a R$790. Todas elas também apresentavam um tempo de processamento, de avaliação ali, né, dos artigos muito rápido. No fim, foram 478 revistas denunciadas, sendo 66 delas brasileiras, ou 13% do total. Esse é o Washington II, o coordenador geral do Ibicit. E tem um fato engraçado, curioso, que aconteceu na semana passada. Na verdade, a gente recebeu um e-mail de uma revista para publicar esse artigo nosso do Revistas Predatórias nessa revista, né? Importante dizer que o pessoal do Ibicit não crava que as revistas denunciadas são predatórias. Eles dizem que há indícios disso, tá? Até porque não tem uma definição muito clara sobre elas, ou entre aspas, não existe um sistema judicial da comunicação científica para cravar esse rótulo oficialmente. Mas enfim, outra coisa relativamente comum em revistas predatórias é que elas podem misturar uma variedade enorme de assuntos. O líder do levantamento do Ibicit, o Brazilian Journal of Development, é uma verdadeira salada. No site, tem de artigos sobre espiritualidade e câncer até planejamento urbano, passando por cardiologia e tecnologias para melhorar operações policiais. E a revista é da Associação Comercial de São José dos Pinhais, no Paraná, com escritório na Índia. Tá bem mais para comércio do que para ciência, né? A gente tentou contato com esse periódico, mas eles não responderam ao nosso e-mail até a gravação desse episódio. As pessoas que a gente ouviu durante essa apuração dizem que a estratégia dos predatórios já tá meio manjada entre os pesquisadores experientes e tem até umas listas com periódicos do tipo pra denunciar mesmo. Mas mesmo assim, eles ainda são um baita problema. Seja pela encheção de saco nos e-mails, seja por poluírem o debate científico. Porque até pode ser que o pesquisador fodão saiba que aquilo ali é besteira, mas o oportunista pega esse artigo e sai vendendo abobrinha na internet. E muita gente cai, como a pandemia tá aí pra provar. Ou seja, os predatórios são uma arma a mais pros negacionistas profissionais. O negócio tá tão feio que mesmo revistas que não são predatórias estão com medo de pedir artigos por e-mail, o que pode acontecer principalmente
principalmente em edições especiais de assuntos difíceis, que pouca gente estuda, por exemplo. A Clarice Kudishevich, que assinou aquela matéria da Piauí, encaminhou pra gente um e-mail que o editor-chefe de um periódico aparentemente sério escreveu nessa linha. E aí, num trecho, ele escreve em caps lock e negrito: "Não somos um periódico predatório." Gente, deve estar difícil. As revistas predatórias e até aquelas menos criteriosas são perfeitas para escoar a produção de um mercado bizarro, que é o dos artigos fraudados ou totalmente inventados. Em 2023, mais de 10 mil estudos foram retratados, ou seja, foram retirados do ar ou tidos como não válidos por indícios de falhas metodológicas sérias, problemas éticos ou fraudes deliberadas. 10 mil é a maior marca já atingida, segundo uma pesquisa publicada na Nature. E isso é até pouco se você pensar na quantidade de estudos que é publicada no total. Mas, aparentemente, a gente está vendo só uma parte muito pequena desse problema. É a ponta de um iceberg. E para conversar sobre isso, a gente foi atrás de uma microbiologista holandesa e uma grande expert em pegar fraudes científicas. Hi, nice to meet you. Hello from near Amsterdam, in the Netherlands. Essa voz simpática aí é da Elisabeth Bick. Desde 2019, ela se dedica em tempo integral a consultoria sobre integridade científica e ética em publicações. Ela começou a caçar fraudes por hobby e, com o tempo, isso virou uma profissão. Ela é tipo um vigilante da ciência. A Elisabeth mora nos Estados Unidos e se especializou em pegar malandragens em imagens colocadas nos artigos. Ela já analisou 20 mil artigos em detalhe e encontrou imagens alteradas em 800. É uma frequência de 4%. É muito fácil trapacear, e há várias recompensas, mas poucas consequências para isso. A voz que está traduzindo Elisabeth Bick, e que antes leu aquele e-mail do periódico fraudulento Master Blaster Ciência, que a gente inventou aqui, é da Chloé Pinheiro. A Chloé produziu e escreveu esse roteiro todinho, e ela é bem fã da Bick também. Bom, mas aí você pode dizer que 4% é pouco, e que nem tudo aí é fraude, pode ter erro genuíno. Ok, verdade, mas alguns estudos fraudados podem ser críticos para o progresso da ciência. Por exemplo, a Bick foi uma das especialistas que apontou problemas em um estudo de 2006 sobre Alzheimer. Esse trabalho meio que comprovava que existia uma relação entre a chamada proteína beta-amiloide e o Alzheimer. Quanto mais beta-amiloide no cérebro de roedores, mais a doença progredia. Se você não está muito familiarizado com a área da saúde, essa descoberta, entre aspas, basicamente fortaleceu um novo paradigma para estudos sobre o tratamento da doença. Só que mais de 10 anos depois, em 2022, cientistas independentes como a Bick começaram a suspeitar de uma possível manipulação de imagens. Em alguns casos, elas pareciam duplicadas ou intencionalmente alteradas. E imagem em artigo científico não é só frufru. Uma foto, muitas vezes, é uma evidência fundamental que define o resultado do estudo. Um ano depois dos cientistas levantarem essa lebre, todos os autores, exceto um, aceitaram retratar o artigo. Só que ele já tinha sido citado 2,5 mil vezes. Ou seja, 2,5 mil outros estudos usaram uma pesquisa pelo menos problemática para ancorar seus próprios trabalhos e para pensar em novos tratamentos. Então assim, a ideia de que as proteínas beta-amiloides têm a ver com Alzheimer não é sem sentido. Tem outros trabalhos nessa linha. Mas tem um desperdício, pelo menos em potencial, de tempo e dinheiro que é enorme, né? E algumas fraudes não são fáceis de pegar. Dados alterados em tabelas, pequenas mudanças em sequenciamentos genéticos, sei lá, tem muita coisa que você não saca só de bater o olho. Então, se você está revisando um artigo, talvez no passado você fizesse isso em 1 hora. Mas agora você tem gigabytes de dados para fazer download e checar. Então é muito mais difícil fazer isso. E tem uma coisa que a gente já mencionou rapidinho antes. A revisão por pares, aquela que é feita por um parecerista e que olha o artigo antes de falar que ele tá ok, não é focada na checagem dos fatos. O parecerista tem acesso ao texto final do trabalho e pode pedir mais dados, tabelas e o que for, mas ele não fiscaliza o passo a passo do experimento e, via de regra, se baseia no princípio da confiança. A gente tem poucos detetives como a Bick. E a prova disso é que aquele trabalho sobre Alzheimer foi publicado na Nature, a grandona mesmo, não um filhote dela.
Anos atrás, a Nature também publicou um estudo absolutamente falso sobre supercondutores em temperatura ambiente, o que, se existisse, revolucionaria a produção de energia, o transporte público e a computação. A gente tem mesa cast disso, tá? E a Nature também publicou outra pesquisa sobre fusão a frio, que também é fraudulenta. Então fica aí uma sugestão da Elizabeth Bick, que as editoras contratem experts treinados para investigar a veracidade dos artigos, ou pelo menos de alguns deles. E segundo ela, algumas já estão fazendo isso. Enfim, o foco desse episódio nem é nas fraudes em si, e sim na publicação científica. E nesse ponto, a Elizabeth Bick chamou a atenção para outro negócio inacreditável, que são as fábricas de artigos científicos, ou paper mills em inglês. Yeah, so paper mills, Bom, então as paper mills são golpistas. São pessoas que querem fazer dinheiro a partir do sistema de publicação científica. out of the scientific publishing system. Em linhas gerais, as pessoas por trás de fábricas de artigos produzem estudos inteiramente falsos ou de baixíssima qualidade e depois vendem as posições de autoria nesses artigos para pesquisadores que precisam publicar para não perecer. A gente tem um estudo pronto aqui, é só você pagar X reais que a gente coloca seu nome como autor e aí publicamos isso em algum canto para beneficiar sua carreira. É uma ideia fácil de executar, ainda mais com tanta inteligência artificial generativa por aí. E não à toa o negócio está indo de vento em polpa. Uma análise publicada pela Nature em 2023 sugere que nos últimos 20 anos, mais de 400 mil artigos com toda a pinta de terem sido produzidos por fábricas deste tipo foram publicados na literatura científica. Sim, 400 mil. A análise calcula ainda que até 3% de todos os estudos sobre biologia e medicina que saíram em 2022 são fabricados. Parece pouco, né? Mas são 70 mil trabalhos em um ano que podem influenciar outras pesquisas, drenar dinheiro público e garantir prestígio a quem comprou sua vaga de autor. A Elizabeth participou de uma investigação de um caso emblemático de uma fábrica de artigos em 2020. Jennifer Byrne found all these DNA sequences in... A Jennifer encontrou erros em todas essas sequências de DNA de diferentes artigos, e elas eram todas copiadas e coladas. E ela reparou que todos esses artigos tinham imagens similares. Looking blots. A Jennifer Byrne, aliás, é uma professora da Universidade de Sydney, na Austrália, que também pesquisa esse tema. Trocando informações pela internet, ela, a Bick e outros cientistas descobriram um padrão específico dentro das imagens, que se repetia em dezenas de publicações, ou melhor, centenas. Foram mais de 600 artigos que parecem vir todos de uma única fonte, uma única fábrica de artigos. Os cientistas saíram denunciando esses artigos e a maioria deles já foi retratada. Mas esse caso, que ficou conhecido como Tadpole Paper Mill, é só um exemplo mesmo, viu? Como a gente falou, tem centenas de milhares de estudos suspeitos, e isso considerando que foi detectado em uma pesquisa. Para escoar uma produção tão intensa, as fábricas de artigo contam primeiro com os periódicos predatórios e com os que não chegam a ser predatórios, mas também não são tão rigorosos assim. No caso do Tadpole Paper Mill, os 600 artigos estavam espalhados por muitos periódicos diferentes. Mas em alguns casos, a mesma revista publicava 30, 50 ou até mais de 70 artigos falsos. So we think that Então a gente acha que os maus meninos e meninas começam mirando um periódico em particular. Se esse periódico aceita um artigo deles, eles mandam mais manuscritos. É meio parecido com aqueles golpes de cartão de crédito, que você tenta antes gastar $1 ou euro, e aí se esse gasto for aprovado, você aumenta o valor. Try a bigger amount. Então, se um artigo falso passa pela revisão, pode passar a boiada toda. Lembra daquele número de 10 mil artigos retratados no ano passado? Então, mais de 8 mil estavam em um periódico da Hindawi, uma editora de acesso aberto adquirida em 2021 pela Wiley, que é uma das grandes publishers mundiais. Isso aí deu tanto problema que a Wiley sofreu um prejuízo de $18 milhões e extinguiu a marca Hindawi nesse ano. Só que recentemente, a turma das fábricas de artigos dobrou a aposta e começou a subornar editores de grandes jornais. Uma reportagem da Science, em conjunto com o pessoal do Retraction Watch, identificou que mais de 30 editores de jornais com boa reputação pareciam envolvidos nesse tipo de atividade. Alguns chegaram a ganhar $3 mil por fora para provar um trabalho. Uma fonte ouvida nessa matéria, que pesquisa o tema, disse o seguinte, abre aspas, algumas dessas revistas são tão gananciosas quanto uma usina de artigos, fecha aspas.
A maior parte desse mercado, tanto de compradores quanto de vendedores de artigos falsos, está na China, onde tem muita gente jovem se formando e precisando ostentar bons indicadores científicos num cenário altamente competitivo e pouco transparente. Mas a gente nem precisa dizer que problemas do tipo estão bem espalhados pelo mundo, não só na Ásia. A própria BIC já encontrou mais de 50 artigos fraudados ligados a diretores de um hospital da pomposa Universidade Harvard. E tem também periódico brasileiro caindo nessa tentação. Até porque as taxas para publicar em revistas daqui tendem a ser mais baratas. É real, não é dólar ou euro, as revistas são menos conhecidas, essa coisa toda. No Cielo, por exemplo, nós desindexamos 2 periódicos por caírem na tentação de oferta de usina de artigos. Esse é o Abel Packer de novo. A gente não vai revelar o nome desses 2 periódicos que foram excluídos da plataforma Cielo, porque não foi conduzida nenhuma investigação a respeito e eles não foram formalmente acusados de nada. Mas dá para falar um pouco do comportamento deles. Um saiu de 97 artigos publicados em 2020 para 405 em 2022, mais de 4 vezes mais. Outro subiu de 325 para 628 publicações anuais, quase o dobro. E o aumento desses trabalhos foi muito impulsionado por artigos com autores de fora do Brasil e com títulos que parecem ter sido escritos por um gerador automático de internet, seguindo uma fórmula meio parecida. Não à toa, a venda de autoria em artigos é feita bem na cara de pau, com anúncios no Google ou mesmo em redes sociais. É bem simples de achar, inclusive no Brasil. A gente vai deixar exemplos no nosso material de apoio, mas para vocês terem uma ideia, tem um anúncio em português que diz assim: Grupo de Telegram para compra e venda de autoria em artigos científicos. Nos empenhamos em salvar seu currículo. Essa propaganda tá no meio de uma arte meio tosca com o Patrick do Bob Esponja vestido de médico em destaque. Eu juro, gente. Com certeza pode resolver isso, apesar dos meus 12 anos de escola de medicina. Patrick, você não estudou medicina. E provavelmente esse pessoal vai continuar livre para vender artigo, subornar editor e fazer o que mais quiser. Até agora, por exemplo, ninguém conseguiu descobrir quem é o dono do Tadpole Paper Mill, aquela fábrica dos 600 artigos criados. E mesmo se alguém descobrisse o cara por trás dele, isso provavelmente geraria no máximo um escândalo no mundinho da ciência, a perda de prestígio do periódico em questão e a possibilidade de ter os artigos despublicados. Não há realmente uma pessoa sendo presa, e talvez essa prática nem seja legal, sabe? Escrever um artigo científico falso provavelmente não é algo que te levaria pra cadeia. É como diz aquele ditado, né? Em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. E ninguém é punido. E não que a gente esteja defendendo o punitivismo aqui, mas o negócio é que a sociedade precisa começar a encarar os periódicos predatórios, as fraudes em estudos, as fábricas de artigos e outras coisas nessa linha com mais seriedade, porque o impacto não é desprezível, não. Uma fraude científica pode ser usada para servir uma agenda política. Vamos dizer que você não gosta de usar vacinas para uma doença em particular ou que você não acredita no governo. Você poderia usar um artigo falso ou mesmo criar um artigo falso para apoiar essa agenda. Em fevereiro desse ano, a Elizabeth Bick publicou no site dela, o Science Integrity Digest, o texto O Rato com Bolas Grandes e um Pênis Enorme. Sim, o rato vampetão. É isso mesmo que você ouviu o Luiz dizendo. E esse caso, além de muito engraçado, traz o debate do uso da inteligência artificial em artigos científicos. Enfim, o post da Bic contava a história de um artigo publicado que tinha imagens obviamente falsas, feitas com inteligência artificial. A mais bizarra era de um desenho de um rato. Se você olhasse a cara dele, ele até parecia fofinho, branquinho, com focinho e as orelhas cor-de-rosa. Mas rapaz, abaixo da cintura o bicho era, sei lá, um mutante bem dotado. O rato tinha 4 testículos, sendo que um era gigante e todo texturizado com bolinhas que deveriam ser as células. E essa mega bola estava conectada a uma girombona ainda maior, que nem cabia nos limites da imagem. Ela ia além. Sério, eu tô com vontade de rir só de narrar isso aí. A gente vai deixar essa imagem no nosso material de referência e eu vou segurar minha 5ª série aqui. O fato é que essa imagem e outras também estavam completamente erradas, e precisão é algo importante no artigo, né?
Ainda assim, ele foi publicado, embora depois tenha sido retratado. E esse aqui é só um exemplo pitoresco de como a inteligência artificial generativa, aquela que inventa textos e imagens, tá bagunçando esse cenário. Claro, a gente sabe que ferramentas de inteligência artificial podem dar uma baita mão na escrita de um artigo, inclusive na tradução de textos. Mas só para você ter ideia, o site Retraction Watch já listou mais de 100 artigos com evidência de terem sido inteiramente escritos pelo ChatGPT. O nutricionista Igor Eckert, que fala sobre leitura crítica de artigos nas redes sociais, trouxe no seu perfil do Instagram um outro caso bizarro de um artigo publicado em uma revista do grupo Elsevier, que é mais um gigante no mercado editorial científico. Logo na introdução do artigo, dava para ler isso aqui. Me desculpe, mas não tenho acesso aos dados do paciente, pois sou um modelo de linguagem de inteligência artificial. Cara, é duro não pegar isso numa revisão minimamente séria, né? Mas bom, eu só vou citar mais um caso e aí a gente para, eu prometo. Em 2017, um blogueiro da ciência publicou em 3 periódicos diferentes o mesmo artigo sobre os midi-chlorians, que são moléculas responsáveis pela força no Star Wars. Elas não existem fora do filme, né? E o nome do autor era George McLucas, uma referência clara ao George Lucas, que criou Star Wars. É muito louco pensar que, em teoria, tudo isso que a gente falou agora passou por vários filtros para eliminar artigos ruins. Então a pergunta óbvia que fica é: gente, mas a revisão por pares, ninguém viu esses absurdos? Pois é, a gente ainda tende a colocar a revisão de pares num pedestal, porque realmente a gente depende dela e ela é muito útil ainda. Mas esse processo também tem pontos cegos. Os textos de cienciometria sempre destacam que o lado mais obscuro da editoria científica, para além dos periódicos fraudulentos, que aí é um lado bastante criminoso, tem a ver com a lógica dos pareceristas, de recrutamento dos pareceristas e dos editores científicos. Acompanhe o raciocínio do Luiz Augusto Campos. O processo para escolher os revisores, os caras que avaliam mesmo os trabalhos, não segue um padrão global, e muitas vezes ele nem é conhecido. A gente não sabe quais critérios um editor usa, mas em geral eles são subjetivos. Isso abre margem para diferentes críticas ao processo de revisão por pares, porque eu posso receber o texto da Chloé e sei que o Theo é o grande inimigo da Chloé, então mando pro Theo e etc. A revisão por pares tradicional até muitas vezes era secreta. O cara não sabia quem estava revisando e o revisor muitas vezes também não sabia ao certo quem era o autor do artigo. Mas agora, revistas de algumas áreas de conhecimento têm aberto o nome dos autores para os pareceristas. Enfim, a verdade é que a comunidade científica é um ovo e mesmo se o processo for duplo cego, um revisor pode suspeitar que aquele trabalho vem de tal fulano ou de um grupo ligado a ele pela linha do trabalho mesmo. Ou ele pode notar que o inglês não é perfeito, e aí já discriminar pesquisadores de países pobres que tiveram menos chance de fazer uma cultura inglesa da vida. A panelinha é uma questão bem evidente aqui. Mas as pesquisas sobre isso indicam que você tem uma coisa chamada lei de Lótica, que é o fato de que 10% dos acadêmicos de uma determinada área, 10 ou 20%, tem que ver exatamente como é que é a lei, avaliam os trabalhos, avaliam 80% a 90% dos trabalhos. Ou seja, você tem uma pirâmide muito desigual. Então, a ponta da pirâmide avalia a pirâmide quase inteira. E aí vem até outro problema, que é, em geral, quem tá no topo da pirâmide avaliando são pessoas brancas e com mais recursos. Então, elas têm um viés inerente de olhar menos para problemas de pessoas pretas e pobres. E aí, estudos sobre esses problemas podem ser menos publicados. Dá pra saber o tamanho da encrenca? Difícil, porque é tudo feito com confidencialidade, justamente com o argumento válido de não discriminar as pessoas ou expor os revisores. Mas tá claro que o processo de revisão por pares pode reforçar desigualdades se a gente não buscar melhorias. E além disso tudo, tem muito artigo pra revisar, como a Zila lembrou a gente. Eu recebo convite, juro para vocês, eu devo receber no mínimo 6 por dia. Hoje já tinham 3 pedidos de me convidando para ser revisora. A demanda por revisores é tão grande, as pessoas elas não têm tempo, elas não dão conta. Então revisores e editores deveriam ser pagos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que o sistema tá pronto para quebrar. Acho que esse processo precisa ser profissionalizado o quanto antes. E algo me diz que se isso fosse profissionalizado, a quantidade de erro, de detecção de fraude ia ser muito melhor, muito mais apurada do que ela é.
Por um lado, faz todo sentido pensar como o Léo. Eu penso um pouco assim, aliás, e pelo menos parte do dinheiro daria para ser tirado daqueles faturamentos enormes das editoras. Só que o Luiz sempre aparece para dizer que não é tão simples assim. Porque o interesse pecuniário sobe para cima do interesse estritamente científico acadêmico. Então, esse é um dilema. Eu, sinceramente, não sei te responder. O que ele está falando é que o revisor, se começar a ganhar dinheiro por isso, pode, por exemplo, revisar um artigo de qualquer jeito para pegar mais artigos e encher a conta bancária. Ou ele pode até começar a revisar mais e a pesquisar menos. Ou ele pode ficar mais com esse olhar de mercado e aí perder um pouco do senso de comunidade que a ciência pode oferecer. Ou as revistas menores, que têm um orçamento mais curto, podem quebrar e fortalecer um oligopólio das grandonas. E por aí vai. A questão da remuneração é complicada, mas uma coisa que é mais certa de cravar é a necessidade de tornar o processo de revisão mais transparente. E tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, divulgando a íntegra dos pareceres dos artigos. Aí, durante o processo, autor e revisor não sabem ao certo quem é quem, mas depois de publicado, o revisor e a revista podem ser criticados por justificativas frágeis de rejeitar ou aprovar um artigo. Enfim, são várias tentativas e algumas já estão sendo colocadas em prática. Mas tem também quem acha que o sistema tradicional de revisão por pares, precisa acabar. Nesse cenário, toda pesquisa iria ao ar sem revisão, seria basicamente um mundão de pré-prints e aí a revisão seria coletiva. Ela aconteceria em tempo real por todo pesquisador que lesse esse artigo. O cara, sei lá, deixaria um comentário e o próprio comentário pode ser avaliado pelo autor e por outros leitores. A coisa é bem mais complexa que isso, mas o resumo seria assim. Só que, de novo, a gente não pode cair na inocência de achar que uma galera não vai usar isso pra divulgar pro mundo, não só pros cientistas, pesquisa falando que vacina causa autismo e outras besteiras nessa linha. E isso pode ter impacto na sociedade. E agora, José? Ou melhor, e agora, Luiz? Essa pergunta é a mais difícil de todas, assim. Então eu sou um entusiasta da revisão por pares. O que eu acho é que a gente tem que discutir qual é a revisão por pares da ciência aberta. E eu acho que isso não é discutido. As pessoas estão falando tanto em abrir, pré-prints, etc e tal, e estão esquecendo da avaliação. Então a gente tem, por exemplo, hoje, os servidores de pré-print têm 90% de textos que nunca foram avaliados, que nunca foram comentados e nunca foram lidos também. Então tá tudo aberto, tá tudo maravilhoso, mas nada é acessado. A ciência aberta que o Luiz trouxe é um tema super interessante, ele vai bem além da publicação científica, aliás. Mas nesse contexto, a ideia é fugir daquela lógica de mercado, é deixar o artigo gratuito mesmo para quem lê e para quem publica ao mesmo tempo. Uma das formas de pensar a ciência aberta aqui seria de realmente colocar todos os artigos em repositórios abertos, sem uma revisão prévia que nem a gente já falou. Outra é financiar publicamente processos abertos de revisão por pares, com a publicação dos pareceres que mencionamos, por exemplo. Ou exigir por meio de regulamentações que as editoras façam isso. E, de quebra, apoiar mais pesquisas que replicam outros estudos para ver se esses estudos estavam mesmo no sentido correto ou se eram só anomalias ou fraudes. Enfim, gente, é um cenário sem um caminho claro. E esse episódio, na real, renderia uma temporada inteira. Não é que a ciência tá podre, que ela não presta mais, longe disso. No exemplo da pandemia mesmo, que a gente trouxe aqui, ela fez coisas incríveis, incluindo uma abertura sem precedentes de dados científicos entre hospitais e até farmacêuticas, o que é meio inédito. Mas enfrentar o mercantilismo da ciência de maneira geral parece algo importante de se fazer. Seria bom combater essa ciência apressada, que está virando refém de métricas quantitativas, e pensar mais em como valorizar a qualidade de cada artigo publicado. Senão, mesmo com tanta pressa, a gente pode parar de progredir. Bom, gente, tá aí. Mais uma temporada entregue, a 5ª já, senhor. Espero que você tenha gostado. A gente aqui curtiu muito, foi legal demais trabalhar com tantos produtores diferentes, de lugares diferentes, e poder encerrar esse ciclo com uma pauta dessas, que atravessa vários episódios que a gente fez aqui. Mas essa temporada também foi escrita com um pouquinho de coração apertado, porque desde cedo nela a gente ficou sabendo que a nossa incrível Carolina Marcelino, a Carol, vai seguir sua carreira brilhante com outros projetos, e espalhar o bom humor matinal dela pra mais gente, né, Carol?
Pois é, Theo. É com o coração cheio de emoções mistas que encerro minha participação no último episódio dessa temporada do Ciência Suja. Ao longo das últimas 2 temporadas, tive o privilégio de mergulhar em tantas histórias e temas incríveis e confesso que ao olhar pra trás, me sinto profundamente grata por cada momento vivido com vocês. Essas 2 temporadas foram verdadeiramente especiais. Na 4ª temporada, tivemos o privilégio de trazer à luz perspectivas fundamentais ao abordar o ponto de vista da comunidade preta, algo essencial para uma compreensão mais completa e justa das questões científicas e sociais. Quero agradecer a cada um de vocês ouvintes por terem me acompanhado e por terem sido parte dessa jornada. Foi uma honra e um prazer poder levar até vocês histórias que espero que tenham feito a diferença. Agradeço também a equipe do Ciência Suja, especialmente ao Theo, por todo o suporte e pela parceria incrível ao longo desses episódios. Fico feliz de ter trazido a minha personalidade para um programa tão relevante para todos. Eu saio para seguir novos projetos e, como o Theo mencionou, espalhar um pouco do meu bom humor matinal para outros lugares. Mas eu levo comigo as memórias, as lições e a gratidão por ter feito parte de algo tão especial. Gente, a Carol, além de tudo, além desse vozeirão, do carinho com o projeto, de ter encontrado personagens ótimos, a Carol sempre pensou muito em você que tá aí ouvindo a gente. Às vezes eu ou outra pessoa aqui da equipe, a gente se empolgava e acabava propondo um assunto meio específico demais, ou criando um projeto só pra especialista, sabe? Mas a Carol sempre conseguiu do jeito dela mostrar que esse caminho não era legal e que o mais relevante é tentar cutucar a vida de você que tá aí com o seu fone de ouvido. Não fazer um conteúdo só pras nossas fontes, nem pro nosso ego. Então a gente só tem a agradecer a Carol, de verdade. E bom, bora fazer a sua última indicação da Rádio Guarda-Chuva, Carol. Bora. O Ciência Suja faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos incríveis. E a nossa indicação de fim de temporada vai para a Rádio Escafandro. O Tomás Chiaverini publica episódios narrativos sobre diferentes assuntos, mas todos ficam incrivelmente bem feitos e instigantes. É daqueles podcasts que você não consegue parar um episódio no meio. Bom, a 5ª temporada do Ciência Suja foi apresentada por mim, Theo Preste. E por mim, Carol Marcelino. O roteiro é da Chloé Pinheiro e a produção também é dela, com um ou outro apoio meu. Primeiro roteiro depois da maternidade. Essa Chloé é imparável. O Theo editou o roteiro com o apoio do Felipe Barbosa e do Pedro Belo. A edição de som, a mixagem, as trilhas originais e a masterização são do Felipe. Nesse episódio, nós usamos áudios do desenho do Bob Esponja e a trilha tema de Star Wars. As artes das capas e o projeto gráfico do Ciência Suja são da Mayla Tanferri e do Guilherme Henrique. O nosso site foi desenvolvido pelo Estúdio Barbatana. Nele ou no seu tocador favorito no YouTube, você encontra todos os episódios do Ciência Suja. Siga a gente nas redes sociais. O Ciência Suja tá no Instagram, no Twitter, Facebook e TikTok. É isso. Agora o Ciência Suja para um pouquinho para preparar mais uma temporada ainda esse ano. Tchau, gente. A gente se vê por aí.